Vamos ler a palavra de Deus nesse instante. Eu quero convidar vocês para abrir a palavra em São João, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 17. São João, capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Grande Criador, nós temos dado tempo mais para a palavra e as pessoas têm sentido bem com a revelação. O eleito ama a revelação, aquilo que o Senhor prometeu fazer e já fez por todos nós. Então pedimos que mais uma vez nossos corações sejam dominados pela direção do Teu Espírito, para que o povo seja edificado e a sua fé esteja edificada na palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero falar apenas sobre adoração. Nós temos começado a falar alguma coisa sobre isto ontem em nossa reunião e eu achei por bem a gente prosseguir neste pensamento desta adoração. Nós temos 3 pontos principais que a adoração chegou para o povo. Você não poderia querer que os judeus, no tempo de Moisés, viessem adorar através da graça, porque a graça não foi revelada a eles. Naquele tempo era a lei. E a fé daquele povo estava estabelecida na lei, nos mandamentos. Você pode ver que era a forma de adoração. Você poderia orar o dia inteiro. Se não obedeceu os mandamentos da lei de Deus, você estava perdido, porque tem um fundamento para aquela adoração. Tinha a lei que Moisés deixou para eles, e eles chegavam a ler esta lei todos os sábados, porque eles guardavam um dia, porque aquele dia era a sombra da eternidade, o qual Cristo, na graça, veio trazer para nós. Se eles não tivessem aquela sombra de um dia, da guarda perfeita de um dia, não teríamos a graça. Por isso Deus teve que começar com Israel, trazendo leis para que as pessoas pudessem saber respeitar as coisas de Deus. E
não respeitando, então pagaria o preço, porque a lei estava estabelecida para tudo. Até as leis que nós temos hoje, elas são tiradas da Bíblia. Se você vê a pena de morte, vai ver, foi tirada da Bíblia. E as outras leis são tiradas da Bíblia. Os demais, eles aumentam para o tempo presente. Mas nós sabemos que sem aquela adoração no período da lei, se você não tivesse os mandamentos, não teria uma adoração perfeita. Até que chegou Cristo. Porque a gente tem um espaço de tempo que a gente apresenta a vida, apresenta a família, apresenta tudo a Deus. E depois você tem que ter um tempo para aguardar a resposta daquela oração que você faz. Tem hora que a resposta vem no momento, tem hora que a resposta leva anos. É como irmão Brana ensina, Deus disse para haver mar, fez separação entre água e terra, mas isto, para você ver esta separação, levou 2 milênios. Para poder ver o mar no tempo de Noé, se tivesse o mar, era mais fácil fazer a arca e colocar sobre o mar. Mas não, o mar veio aparecer exatamente depois disto. Mas já era uma palavra falada de Deus. As pessoas têm que ter paciência com Deus. Depois que você ora, você pede a Deus, tem que ter paciência, aguardar. Nós mesmos somos impacientes. Não pensa que eu, como pregador, também tenho toda a paciência do mundo. Sou homem igual a vocês. Então tem hora que a gente quer a coisa rápido. O Senhor vai fazer isso, faça rápido para nós. E se fosse para um castigo, agora não. Demora um pouco. Mas quando é para uma bênção, venha logo, faça rápido. Isto por nós. Então, a gente tem que ter paciência depois da oração feita. E a gente vê aquele povo que Deus falava com eles através dos profetas. Os gentios não tinham esta oportunidade. As outras nações não tinham esta oportunidade. Israel era invejado por todas as nações, porque em Israel tinha um profeta. Antes de qualquer coisa, o profeta já sabia e já avisava o povo. E eles não tinham isso em seus acampamentos, em suas cidades, em suas nações, mas Deus escolheu no meio das nações uma nação para ele. É isso que o povo deveria perceber, que no meio de milhões de igrejas, Deus tem uma igreja para ele. Deus não tem milhões de igrejas, é nós quem temos. Deus só tem uma. Esta é aquela que ouve a ele e que tem a sua adoração, a sua palavra no dia certo. Eu quero passar por esses 3 pontos, porque é lei, graça e revelação. Se você quiser apresentar para um judeu a graça, eles não aceitam, porque eles estão debaixo da lei. E muitos gentios estão debaixo da lei, não pode receber os benefícios que a graça nos outorgou através do Calvário, através de Cristo. Eles não podem receber. Por que os judeus não recebem? Para que pudesse dar lugar para nós. Aí São João aqui mostra, ele veio para o que era seus, que eram os judeus, e os seus não o receberam, que eram os judeus. Ele veio para um povo dele,
e o povo dele não recebeu. Agora, de vez em quando, Deus vem para um povo, e aquele povo é o povo dele. Ele veio primeiro para os judeus, e os judeus não receberam, mesmo com todas as leis que tinham, todos os mandamentos que eles já tinham aprendido através de Moisés. Outra coisa, você sabe que sinais naturais não converte as pessoas. As pessoas que são convertidas, vocês me desculpem, mas as pessoas que são convertidas por hinos, elas precisam de uma conversão. Se algum dia você foi convertido apenas por um hino, precisa de uma conversão ainda. Porque o hino não é para te converter. O que te converte é a palavra. Porque você pode cantar bonito, ouvir hinos bonitos e não conseguir mudar de vida, mudar de natureza. A mudança de natureza vem através da palavra. Então eu gosto dos hinos, gosto. E gosto de hino bonito. E gosto de hino bem cantado. Isso eu gosto. Só que eu sei que isso apenas me prepara para a batalha. Ele me prepara para a guerra. É o que eu disse já esses dias. Mas se você vai na guerra e vai cantar o hino, mais perto quer estar. O inimigo já te matou. Antes que você termine a primeira linha, o inimigo já te matou. Então não é assim. Por isso, quando você está num período de guerra, então o seu cântico de adoração, sua forma de adoração é um cântico em marcha, que as pessoas vão perceber, algo está acontecendo. Agora, quando você está naquele cântico de adoração, como esse hino é muito antigo, mais perto, meu Deus, de ti, é muito bonito. Só que para tudo tem o seu tempo. O tempo que nós estamos agora, se você já não esteve perto de Deus, você não consegue ver o que Deus está fazendo hoje. Porque o mais perto, meu Deus, de ti, a gente já cantou há 50 anos atrás. Se vocês vão na Bíblia, quando eles cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, era um novo cântico, porque tudo tem que se tornar novo. Quando tudo se tornou novo, para o irmão Brana, ele diz na sua mensagem, ele diz, quando estes selos foi aberto, esta Bíblia se tornou nova para mim. Quando os selos foram abertos. Então aí você vai ter que cantar hinos de selos, hinos de trovões. Por quê? Porque agora esta é a maneira de você adorar a Deus hoje. Mas lá atrás você tinha que cantar o hino do sábado. Fazer um hino de um sábado de descanso, honra teu pai e a tua mãe. Formar um hino dentro da lei e dar a sua adoração a Deus, porque era o que tinha no Velho Testamento. Mas quando chegou Jesus, eles ficaram com o Velho Testamento, eles ficaram com o que Moisés tinha dado, e Deus estava trazendo uma outra adoração. Eles não conseguiram receber aquela adoração. A mulher no poço, ela estava mais perto do que os judeus. Porque os judeus, eles não puderam ver, mas a mulher samaritana, ela viu. Ela escutou Jesus falar e ela diz, vejo que és profeta. Ela era uma samaritana, médio judeu e gentil. Ela não era uma judia. A judia seria difícil ter aquela luz. Mas Deus estava tratando nos dias de Cristo com judeus e samaritanos. Nós estávamos de lado. Há muito tempo nós ficamos de lado. Agora Deus deixou para tratar com o seu povo gentil de 2000 anos para cá.
Aí ele está tratando com o povo gentil. Antes ele tratou com os judeus, ele tratou com Abraão, que vinha da descendência de Sem, com o sangue judeu, mas ele tinha nascido um gentil. Se ele recebeu o evangelho primeiro, porque Deus viu que esse evangelho ia vir a nós, começou com Abraão. Porque Abraão recebeu um evangelho pela fé. Você tem que receber uma mensagem pela fé. Abraão creu no que não vê. Ele não viu, ele creu. Deus disse que ele teria um filho, ele creu. Ele olhava para a circunstância física, dizia: olha, se eu ficar seguro nisso, o menino não vai vir. Se eu olhar para a minha velha Sara, o menino não vai vir, porque ela já é estéril desde 17 anos. Agora é a fé, mas eu creio que o menino vai vir. E o menino veio. Tudo isto através da fé. Não era pela lei, mas pela fé. Por isso, os gentios são alimentados com esta palavra pela fé. Tem coisa que você não vê, mas você crê. Eu não preciso ver, eu creio, sem ver. Se a questão é ver para crer, eu seria um Tomé. Mas não, a questão do gentio é crer. E depois você vê. A questão do centurião foi crer. Ele creu. Quando Jesus diz: o teu criado vive, ele creu. Quando aproximou de casa, já vieram dizer: o rapaz está curado, o rapaz está vivo, o rapaz está bom. Ele, como um romano, ele inquiriu: a que hora ele ficou bom? Quando disseram a hora, ele diz exatamente a hora que Jesus disse: vai, o teu criado vive. Ele tinha crido. Ele creu. Aí depois chegou em casa, ele viu. Então tem coisas que acontecem conosco e leva tempo. Mas é a fé. Nós estamos dominados pela fé. Não estamos numa fé de lei. Uma crença, melhor, de lei, uma adoração da lei. Você tem que ter superado isto. Você tem que ter visto que um dia de descanso para o judeu é uma eternidade de descanso para um gentio. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Um dia de descanso físico para um judeu é um descanso eterno para um gentio. Isso nós temos que ver a diferença na adoração. E se eles continuavam guardando o sábado, que era muito bom, e Moisés disse assim: vocês têm que, ao ler a lei, vocês vão ver assim: santificado seja o teu sábado. Era a maneira deles adorar a Deus. Mas quando o Senhor Jesus chegou, houve uma mudança na adoração e eles não quiseram aceitar. Mas houve uma mudança na adoração. E ele falou desta mudança para a samaritana, médio, judeu e gentil. O samaritano. Ele falou para aquela samaritana, porque ela se interessou. Os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar de adoração. E Jesus diz: mulher, vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É uma mudança de adoração. Jesus fez a oração do Pai Nosso e mandou nós repetir. Se você repetir uma Ave Maria, uma Santa Maria, uma Mãe de Deus, está tudo fora da Bíblia. Mas se você repetir um Pai Nosso, não está fora da Bíblia. Jesus mandou: quando orardes, orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus. Aí ele mudou a adoração.
era santificado seja o seu sábado. Aí Jesus ensinou, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eles deveriam saber agora que o descanso que estava no sábado estava na pessoa de Cristo, que tinha um nome: santificado seja o teu nome. Eles não podiam aceitar esta mudança de adoração, mas Jesus mudou. Os judeus pensavam, vamos para Jerusalém para adorar. Os samaritanos pensavam, nós adoramos aqui no poço de Jacó. Jesus falou, nem em Jerusalém, nem no poço de Jacó. Ele mudou o lugar de adoração. E as pessoas não puderam aceitar. Sempre quando Deus chega e faz algo, irmãos, Ele está mudando a adoração, até chegar no nosso tempo. Isso passamos por milhares de anos. Sai da lei, entra na graça. Na graça agora você não tinha que continuar lendo a lei, santificado seja o teu sábado. Não, você tinha que agora, na graça, ler o Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. E eles não quiseram mudar. O problema do povo nesse tempo é não querer mudar uma coisa quando Deus está mudando a adoração. Eles quiseram adorar com Moisés, tinha que adorar com Jesus. A lei foi dada por Moisés, como lemos, mas a graça e a verdade. Espera lá, mas Moisés não era verdade também? Não tinha verdade? A lei não era verdade? Era. Mas agora, São João, o evangelista, ao escrever o seu evangelho, ele está dizendo, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Tem que mudar. O judeu achava ruim, mas tinha que mudar. Por isso você vê a festa sendo feita com uma samaritana entrando e não sendo feito com muitos judeus. Os judeus rejeitaram, porque eles prosseguiram na antiga adoração e Deus já estava sendo adorado diferente. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eles adoravam na lei, olha para você ver, 3. Lei, L-E-I, 3. Quando veio a graça, 5. J-E-S-U-S. Jesus, a palavra graça, fé, que é fight, em inglês, o irmão Brano ensina isso para nós. Durante o espaço dos gentios, tivemos uma adoração em 5 letras. O número 5. Os judeus adoraram no número 3. Os gentios adorando no número 5. E perfeito. Está aqui o nome, através de um nome. Eles estavam fazendo sua adoração, Jesus, mas era um homem. Aí quando eu chego no nosso tempo, as pessoas tropeçam, porque a única diferença, que é uma grande diferença, que a gente está mostrando para as pessoas, é de Jesus e Brana, que Jesus é o Filho de Deus, é Deus feito carne em essência. Mas Brana era um profeta, Deus em carne, manifestado para aquele dia. E o que foi que o irmão Brana diz? Ele diz, eu e você não somos Deus na totalidade. Ele diz, mas Jesus era Deus na totalidade. É isso que as pessoas precisam perceber quando chegam a mudar a adoração no período da revelação. A lei
adorando até no sábado, fazendo suas orações, santificado seja seu sábado. Na graça, a adoração no nome, o nome Jesus, santificado seja o teu nome. E olha para vocês verem que lá atrás Deus estava em Moisés. Assim como Deus estava em William Branham, Deus estava em Moisés. Assim como Moisés era Deus para Israel, Branham era Deus para nós. Entende? Estão entendendo? O nascimento é que faz a diferença, que Jesus Cristo veio por obra e graça do Espírito Santo. E Moisés e o irmão Branham vieram por uma via sexual. Isso que nós temos que entender. E as pessoas perguntam: veremos Jesus ainda? Sim, ele é o único corpo de Deus, o único corpo que Deus tem para poder se revelar ao seu povo, porque os demais corpos que Deus está se revelando são corpos que nasceram aqui na terra por um ato sexual, mas o de Jesus Cristo foi obra e graça do Espírito Santo. Estão entendendo? Como a adoração é diferente. Por isso não se adora Moisés, não se adora Branham, se adora Jesus. Mas se adora Jesus em quem hoje? Você adorava Deus, não Moisés, mas Deus em Moisés. Você adora Jesus Cristo, que foi Deus em carne. Agora você não adora Branham, você adora Deus em Branham. É isto que está na Bíblia, em Apocalipse 22. Quando João disse: não faças tal, não adore o homem, não adore o anjo, adore a Deus. Esta é a forma de adoração que nós temos, que as pessoas não entendem, e que no tempo do irmão Branham já havia aqueles adoradores errados que adoravam o anjo. Vocês estão entendendo? Eles adoravam o anjo. Não é para adorar o anjo, é para adorar Deus que está no anjo. Não é o anjo. O anjo é o corpo, para você saber que Deus está falando através daquele corpo, mas você adora Deus no anjo. Assim como você não adora Moisés, também não adora Branham. Mas se naqueles dias de Moisés, se você quisesse estar com Deus, tinha que estar com Moisés. Nos dias de Branham, se você quiser estar com Deus, tem que estar com Branham. Era a manifestação de Deus naquele dia. Deus não usa muitos corpos, Deus usa sempre um corpo. Quando Moisés saiu, Deus tinha que completar aquele trabalho. Olha os tipos que o irmão Branham ensina, que Moisés é um tipo de Jesus, enquanto que Josué é um tipo do Espírito Santo. Então não poderia parar em Moisés. Moisés saiu de cena, ele era o nosso Jesus. Mas agora entrou Josué em cena, ele é nosso Espírito Santo. É essas coisas que temos que aprender na mensagem para sabermos adorar a Deus. As pessoas pensam que nós adoramos Branham, que nós temos uma foto do irmão Branham, como já colocaram na internet, e um homem adorando a foto do irmão Branham. Não é por isso que eles adoram, que eu adoro. E creio mais em Branham do que eles ainda. Mas não preciso adorar o anjo, porque eu aprendi com a Bíblia, aprendi com o irmão Branham, que você não adora o anjo, você adora Deus. Amém? Esse é o tempo que nós estamos vivendo. A maior revelação, porque se Moisés teve a lei, o maior da lei veio tudo a Moisés, o maior da graça veio tudo a Jesus, o maior da revelação veio tudo a William Branham. Quando você fala numa adoração de 3, lei, de 5, graça, Jesus, de 7,
perfeição, brana, perfeição. Agora, está escrito na mensagem. O povo não aceita porque não quer. O parágrafo, aquela carta ao irmão Liveio, é o principal para nós. E temos mais fontes, mas é o principal. Onde o irmão Brana pergunta para o irmão Liveio: você sabe o que significa Bran? Significa perfeito, perfeição. Esta forma de adoração que você tem não é ao homem, Brana, é que eles não entendem. É que o novo nome de Deus tinha que ser revelado num homem. Assim como o nome de Deus foi revelado num homem chamado Jesus. O novo nome de Deus não é revelado no céu, num anjo. Não é revelado num corpo glorificado. O novo nome de Deus é revelado num corpo, num homem, na terra, assim como o nome Jesus foi revelado num corpo. Amém. Olha, se você não entender tudo, escute mais. Não saia reprovando. Não corra. Tenha paciência. Estude mais. Examine mais a Bíblia, a mensagem do profeta, a fonte da revelação. É uma coisa, olha, se você tem a Bíblia, mas se você não tiver as mensagens do profeta, você não entende essa Bíblia. Agora eu vou te dar uma mais forte. Você tem a mensagem do profeta. Se você não tiver a explicação desta mensagem por João, conforme Apocalipse 10, 8 a 11, você não vai saber desta mensagem. O povo pentecostal tem a Bíblia na mão, carrega a Bíblia, mas não sabe nem o nome do Pai. O povo da mensagem carrega a mensagem, mas não sabe que o Cordeiro saiu do trono e que Deus tem novo nome. E qual novo nome é esse? Eles não sabem. Por quê? Todos eles estão em falta. A Bíblia está aí. Alguém diz: olha, eu tendo a Bíblia é o suficiente. Você pergunta para ele: já foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Não, eu fui Pai, Filho e Espírito Santo. Então você não sabe nem o nome do Pai. E se conversar muito você discute. Não vai adiantar. Assim é a mensagem do profeta. Agora, aprendemos que a adoração, eu tenho esta luz, que a adoração que nós temos ao nome do Senhor Jesus Cristo e a graça é uma adoração que veio até a segunda etapa do profeta. A terceira etapa do profeta veio trazer para nós Deus adorado em sete. Por isso que o irmão Brana diz: Bran significa perfeito, perfeição. Ele não está dizendo eu significo, não, Bran. Bran era o nome. Deus tinha que pôr o seu novo nome num homem. E o homem que ele escolheu era o homem do entardecer, é para cumprir Zacarias 14, 6 e 7, que no entardecer haveria luz, assim como no amanhecer a luz raiou para os judeus, no entardecer a luz raiou para os gentios. Como no amanhecer a luz foi o nome, o entardecer, a luz é o novo nome. Meu Deus, a gente prega isto como que se todo mundo está sabendo, mas é só vocês. Forma de adoração. Mudou? Mudou. Mudou. Você pode adorar Jesus hoje. Por quê? Porque todo mundo adora Jesus. Quem é que não quer Jesus? Jogador de futebol quer Jesus. Artista quer Jesus. Porque não faz nada, não muda a vida. Porque Jesus já tem outro nome. A outra mudança. A mudança na adoração. Agora, Jesus veio e provou para eles: olha, vocês têm que adorar o Pai em espírito e em verdade. Se ele ficasse só em espírito, estava bem. Mas ele diz em verdade. E a verdade era ele.
A verdade era uma pessoa. A verdade era Deus encarnado. Entende? E eles tinham que aceitar aquilo, adorar a Deus em espírito, mas tinha que adorá-lo também em verdade. Você hoje adora a Deus, mas se você adora a Deus, a Jesus Cristo, e não sabe que Ele tem novo nome, você está adorando a Deus como os judeus estavam adorando na lei. Você está adorando a Deus num tempo lá atrás, quando Deus já está aqui na frente, fazendo novas obras, trazendo uma nova adoração. Por isso que o irmão Brana diz, 7 quer dizer adoração. Eu tenho que crer no que o irmão Brana pregou. Eu não fico apenas lendo, eu creio. O número de Deus é 7, mas não sabíamos disso no Velho Testamento. Não sabíamos disso no Novo Testamento. Não sabíamos disso até a primeira e segunda etapa. Ali, pronto, ficamos sabendo, Deus é 5. Agora, quando vem a revelação dos selos, clareou mais, ainda que você tem mensagem do irmão Brana falando desde antes de 62. Irmão Brana mostrando que o número 7 é o número de Deus. Ele tinha que mostrar isso, mas ele reforçou estas coisas para trazer para nós DRANHAM, que são 7 letras. O número de Deus é 7. Você adora a Deus crendo no que Deus fez através de um vaso humano nesse dia final, chamado William Marion Branham. É isto que adora a Deus. Eu não estou adorando Brana, não, estou adorando Deus no 7, Deus em Brana. Por isso que a Bíblia vai ler Apocalipse 22. João disse, não, você não vem me adorar, adore a Deus. Adore a Deus. O anjo não podia receber adoração, o anjo era Brana, só que ninguém sabia. João ia adorar Brana, mas Brana diz não, porque não pode adorar o homem. Você tem que adorar Deus que está no homem. E tudo isso veio num reflexo do nome. Assim como a adoração a Jesus veio refletindo o nome, mas ele era Deus encarnado. Ele não nasceu pelo sexo. Jesus veio por obra do Espírito Santo. Então, aí está Deus, verdadeiramente, o corpo de Deus. Amém? Você pensa em chegar na eternidade? Você quer ver Jesus? Ah, não, Jesus. Você vai ver Jesus. Por que que não? Ele não pode manifestar mais num corpo aqui na terra. Com aquele corpo que ele teve aqui, ele não podia manifestar outra vez aqui na terra. Nem Deus faz isto. Olha para vocês verem. Nem Deus. Ele não podia voltar aqui, porque o corpo dele agora é glorificado. Para ele vir aqui, ele teve que vir num novo corpo, Brana. Ele não podia vir no corpo chamado Jesus. Tem gente que espera, nós esperamos que o Senhor Jesus ainda vai vir aqui na terra. Não, ele não vai vir aqui. Era Jesus num homem. Quando você vê Jesus num homem, é diferente. É Jesus em Brana. Não é o próprio Jesus. Porque ele não pode vir aqui, nem no milênio, diz o profeta. Porque Deus não habita em você na justificação, na santificação, são obras do Espírito em sua vida, mas Deus vem habitar em você no batismo do Espírito Santo. Então Deus não pode estar aqui no milênio, no corpo, no milênio, porque o milênio é um espaço de tempo da santificação da terra. A terra foi batizada com água, santificada com o sangue de Jesus Cristo. Mas eu te pergunto,
Tem algum espaço de tempo que essa terra viveu com um povo santificado com o sangue de Jesus Cristo? Não viveu. Quando é que vai viver? No milênio. No milênio será a santificação da terra. A terra está passando pelo processo que nós passamos. Nós fomos justificados, nós fomos santificados e batizados com o Espírito Santo. A terra foi justificada com o batismo no tempo de Noé, santificada no tempo de Jesus, mas ela tem que ser batizada com fogo. E é fogo que vai descer do céu. Não é o fogo da batalha do Armagedon, que é depois da tribulação, não. É o fogo que vai descer do céu. Vai descer do céu este fogo e vai queimar totalmente essa terra. Não termina a estrutura. Isso leva a muita discussão. Você virou uma nova criatura, mas a estrutura não está aí? A estrutura velha não está aí? Mas você não é uma nova criatura? Assim diz o profeta que será o novo céus e nova terra. Deus não precisa desaparecer com essa terra, com esse céu. Ele simplesmente vai torná-los novo. O fogo purifica totalmente estas coisas. Por isso que o crente precisa do batismo do Espírito Santo e fogo para poder queimar toda a impureza da sua vida. Amém? Adoração. Tempo de adoração hoje a Deus é adorar a Deus com 7 selos revelados. Você pode fazer seus cultos de adoração, orar, cantar. Não tem revelação dos 7 selos? É como o culto de Caim. Não tem revelação. Para você fazer o seu culto, no qual Deus recebe. Agora você pensa bem, o povo está adorando Deus em trindade, como se Deus estivesse aceitando uma adoração pagã. Deus não vai proibi-los de fazer isso, Deus permite eles fazer isso, Deus deixa eles fazer, Ele dá, diz o salmista, o que deseja o seu coração. Se o seu coração diz que Deus está desse jeito, Ele deixa você viver pelo seu coração. Você deveria viver pela sua palavra, não pelo seu coração. O meu coração sentiu, eu arrepiei, eu senti. Não, filho, não é o sentimento, é a sua palavra. O que manda é a palavra de Deus. Amém? Então, terminando, adoração da lei, adoração na graça e adoração na revelação. Hoje é o dia de você adorar a Deus com 7 selos revelados. Tem crentes na mensagem do profeta esperando o profeta ressuscitar para revelar ainda 7º selo, 7 trovões, novo nome, visão da tenda. Quando tudo isso aconteceu, exatamente na semana que ele estava pregando os 7 selos. Aconteceu naquela semana. E eles não perceberam. Por isso ele pregou o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Quando ele foi pregar o 7º, ele diz, ele abriu 6 selos. Não pôde abrir o 7º, que é o selo da sua vinda. Para cumprir Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe. Aí ele depois pregou a mensagem a almas encarceradas hoje e diz, olha, vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. E você vai lendo a mensagem do profeta, depois ele diz, sabe o que foi Apocalipse 10? Foi o 7º selo. Mas ele disse que não tinha sido aberto. Ele disse, foi o 7º selo. Porque as coisas não podiam ser ditas naquele dia. Quando está acontecendo, nem Deus fala. Ele diz, isto é mistério. Ele manda um profeta e diz, não diga a ninguém. Mas é o profeta que ele falou, é esse profeta que vai revelar todo o mistério.
Mas ele diz para esse profeta: não diga a ninguém essas coisas. Agora, Deus sabia que ainda havia um complemento no capítulo 10, de 1 a 7. E que a Bíblia não era só Apocalipse 10, de 1 a 7. Ainda tinha a vinda de João. E guarde bem, João não é o anjo. O anjo revelou a palavra e João foi ao anjo. Guarde bem, João não era o anjo. Não era tanto o anjo que ele queria adorar Brana. Ele não era o anjo era Brana. Mas Brana não era Jesus, porque ele diz: adora a Deus. Levanta, você não vai me adorar, porque eu sou o conservo teu e dos teus irmãos. Adore a Deus. Gente, isto é uma perfeição. Você vê, João tem que ir ao anjo. João não tem que ir nos Estados Unidos. João não tem que ir a José Brana. Não. João tem que ir ao anjo que mostrou aquelas coisas. E qual foi o anjo que mostrou aquelas coisas? Foi o 7º anjo. Aí você diz: mas como ir ao 7º anjo? Você só não pode ir ao Brana natural, mas ao 7º anjo você pode ir, porque o 7º anjo é Cristo. O 7º é Cristo. Ele diz: vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Era o Senhor vindo, mas quando ele pisava na terra ele era um homem. Aí você não entendia. Mas é isso aí? Não pode, mas era ele. Eles diziam: esse Jesus, mas é ele? Deus? Não, ele disse que é filho de Deus. Nada disso. Eles não creram. Não dava para crer. Esse Moisés, não é só ele que é santo, não. Toda a congregação é santa, diz Coré, Datã e Abirão. Olha para vocês verem. Isso temos exemplo desde o início da Bíblia, de pessoas incrédulas, que não pode ver Deus trabalhar com uma pessoa. Deus trabalhou com Moisés. Moisés morreu, Deus trabalhou com Josué. Deus trabalhou com João. João diz: convém que ele cresça e que eu diminua. João saiu, Jesus entrou. Deus não podia derramar o Espírito Santo. Jesus diz: eu tenho muita coisa para vos dizer, mas vocês não podem aprender agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade. 40 dias, 50 dias depois, o Espírito de verdade desceu no Pentecoste e ensinou eles, dando fé, paciência, para eles ficar num cenáculo esperando a descida do Espírito Santo. A hora que levantaram, tinham a segurança que era Deus quem tinha falado com eles. Amém. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá para meditarmos neste momento de adoração. Adoramos como os judeus te adoraram na lei, como nós mesmos gentios te adoramos na graça. Hoje nós te adoramos na revelação. Obrigado, Senhor, pelos selos revelados, pelo novo nome revelado. Obrigado pelos 7 trovões revelados. Obrigado pela manifestação em carne do 7º selo, como veio manifestado em carne cada selo que estava sendo representado nas eras da igreja. E o seu profeta foi representado na 7ª era como o 7º anjo que revelaria todos os mistérios, e tudo foi revelado. Obrigado, Senhor, por ter um povo que juntamente com João comeu este livrinho. Obrigado por podermos conhecer estas verdades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.